Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 16 de abril, está no ar o Câmara ao Vivo. Nós vamos juntos até às 9 da manhã e hoje você vai ver como foi a sessão ordinária dessa terça, com grandes expedientes, destaques das falas dos vereadores e a gente mostra também um projeto de lei que pretende incluir nas escolas municipais a campanha Trote Não é Brincadeira e mais. Com a aproximação do feriadão, a gente traz dicas de como aproveitar a Páscoa em família. Isso e mais agora no Câmara ao Vivo. Mais uma vez, um ótimo dia para você. É um prazer estar conectado pelas redes sociais e também na TV Câmara. E lembrando, estamos ao vivo na Rádio Câmara, é só sintonizar na 105.5 FM. Olha, a quarta é dia de pequeno expediente, a ordem do dia com as votações de projetos de lei, pareceres e indicações. Por isso, vamos conversar ao vivo com o repórter Michael Douglas, que já está no plenário e chega com os destaques para a gente. Bom dia, Michael. Seja bem-vindo. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Falamos diretamente aqui do plenário Adriano Jorge, onde daqui a pouco começa mais uma sessão plenária, né? Essa que é a última sessão plenária da semana aqui na Câmara Municipal de Manaus. E na pauta de hoje teremos alguns assuntos, né? Eu acho que o principal assunto do dia é um projeto do Poder Executivo Municipal, né? Que busca aí reestruturar o Conselho Municipal de Educação, né? É um projeto que tramita vem para a Câmara hoje, vai tramitar em regime de urgência, né? Tem a votação do pedido de urgência para saber se aprovam. E esse projeto já passou pela segunda, terceira e quarta comissão aqui da Câmara, né? Então, se aprovado aqui dentro da Câmara hoje, ele já segue para a sanção do prefeito. Então, esse é um dos principais projetos do dia. Teremos, além desse, outros 19 projetos sendo votados na ordem do dia de hoje. Além disso, temos o pequeno expediente com pelo menos 15 vereadores discursando. Então, esse é o panorama da sessão de hoje. Começa com o pequeno expediente, depois vamos para a votação do dia, com a votação desses 20 projetos. Também teremos as indicações, as moções e os requerimentos. É o panorama geral da sessão desta quarta-feira aqui na Câmara Municipal de Manaus. Volto com você, Priscila. Muito obrigada, Michael, pelas informações. Muita coisa para acontecer hoje, né? Claro, você continua ligado, acompanhando a gente aqui no Câmara ao Vivo, porque você recebe em primeira mão tudo que acontece aqui no Parlamento Municipal, aquilo que é de interesse e relevância para a nossa capital. E por falar nisso em sessão plenária, ontem, no grande expediente, aqui na Casa Legislativa, temos o plano plurianual da Prefeitura que foi discutido, violência doméstica e balanço também dos 100 dias de mandatos dos parlamentares que acabaram se tornando destaque. Confira na reportagem. Logo no início da sessão, o vereador Marcelo Serafim parabenizou a professora Tanara Lauschner, que venceu a eleição para a reitoria da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Ele relembrou a trajetória ao lado dela no movimento estudantil. Eu tive o prazer de militar no movimento estudantil junto com a Tanara, junto com a deputada Alessandra Campelo. Elas de um lado e eu do outro, a gente era de campos opostos dentro da universidade. Mas me alegra muito, eu inclusive fiz o registro ontem na rede social, de ver duas mulheres que saíram do movimento estudantil, que militaram junto comigo, brilharem tanto dentro do nosso estado. Ainda focado nas mulheres, o assunto violência doméstica voltou a ser tema da sessão, quando o vereador João Paulo Janjão mostrou preocupação com os recentes casos de agressões contra mulheres na capital e região metropolitana. Durante o debate, foi cogitada a possibilidade da criação de uma frente parlamentar para tratar dos casos de violência contra as mulheres. Eu quero acionar nossa comissão para que a gente possa fazer uma série de reuniões, junto, como eu falei, junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Coronel Vinícius, a Secretaria de Segurança do município, o secretário Alberto Siqueira Neto, para que a gente possa contribuir com essas mulheres. Mais uma vez, repito, a situação sempre vai ser de amparo às mulheres, mas hoje eu vejo que é uma situação de embate. Eles estão achando que vão fazer o que quer e vão sair impunes, e não é dessa forma. O vereador Sérgio Baré incentivou a população a acessar a plataforma do PPA Participativo, lançada na segunda-feira. O site
permite que qualquer morador de Manaus participe da construção do Plano Plurianual, principal instrumento de planejamento da administração pública. E é como se a população conversasse diretamente com o prefeito, falando qual é a necessidade real do seu bairro, da sua comunidade, aonde ele mora. Essa é a importância. Isso vai direcionar as políticas públicas para os próximos 4 anos. Então, nós estamos aqui incentivando a população de Manaus a participar do Plano Plurianual, exatamente colocando para o prefeito quais são as suas prioridades na área da saúde, da infraestrutura, do desenvolvimento social, enfim, qualquer área que ele julgar necessário. Outro assunto apresentado durante a sessão plenária foi o balanço dos pouco mais de 100 dias de mandato dos parlamentares. De acordo com o vereador Gilmar Nascimento, que também é o corregedor da Câmara, esses primeiros 4 meses apresentaram alta produtividade dos parlamentares, o que fica ainda mais evidente a partir da quantidade de projetos de lei apresentados até o momento. Com relação à produtividade da Câmara, nós temos hoje aproximadamente 407 projetos, sendo aprovados já pelas comissões, 174 projetos já aprovados por todas as comissões, e nós temos 233 projetos que estão tramitando com relatores em várias comissões. Então, eu acho que a produtividade ela está muito boa, tá? A qualidade dos projetos também está muito boa. Olha, nessa terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias se reuniu para apurar uma denúncia. Confira na reportagem. A Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias da Câmara Municipal de Manaus abriu discussão para apurar supostas irregularidades praticadas contra uma permissionária da Feira da Manaus Moderna. Um pedido de apuração de fatos foi apresentado pelo vereador Coronel Rosses. Participaram da reunião os vereadores Sargento Salazar, Rodrigo Sá, Coronel Rosses e o presidente da comissão, Zé Ricardo. No encontro, a comissão aprovou encaminhamentos, como a convocação da Secretaria de Feiras e Mercados para esclarecimentos, apoio institucional do Ministério Público na investigação do caso e demais deliberações. Nós vamos para um rápido intervalo no Câmara ao Vivo e na volta a gente fala de um projeto de lei que pretende combater ligações falsas que podem prejudicar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Eu volto já. Olá! Portas e janelas fechadas, bandeiras coloridas para uma festa adiada, uma tela sem filme, faixas de pedestres vazias, uma cadeira de rodas sem paciente. Para marcar os 5 anos do início da pandemia da Covid-19 no Brasil, a Câmara promove no 10º andar do anexo 4 a mostra A Cidade se Perde nas Ausências. São 31 fotos digitais impressas em tecido que foram feitas durante o período do isolamento social em 2020. Nossa, já faz 5 anos que começou a pandemia. Eu até me assustei. De forma lírica, o artista carioca Márcio Borsoi registrou os vazios nas ruas de Brasília e as ausências naquele tempo suspenso, captando a atmosfera sombria da cidade sem movimento. Com sua câmera, saiu à noite pela capital para fazer as imagens. Nascido em 1952, Márcio Borsoi começou na fotografia na década de 70, ainda como estudante de arquitetura. Após um longo período em que abandonou a fotografia para se dedicar à administração, retornou à fotografia em 2009, registrando principalmente a arquitetura de interiores. Tempos depois, passou a se dedicar às fotos mais autorais. Márcio se considera uma pessoa observadora do cotidiano urbano. Ele diz que o banal das cidades o atrai, junto com elementos naturais e orgânicos. Sua formação em fotografia vem da participação em workshops e cursos de história da arte, além de estudos teóricos e das obras de fotógrafos. O artista participou de exposições individuais e coletivas, salões, concursos e festivais em várias cidades do Brasil e também faz parte de publicações nacionais.
produtora audiovisual Lua Alencar veio à Câmara por outros motivos, mas aproveitou para ver a exposição. Eu achei a exposição bem interessante, né? Traz essa temática do esvaziamento da cidade nesse período do Covid. E é bem interessante ver essa perspectiva, né, da cidade esvaziada. Ele fotografa todas as imagens nessa luz noturna, né, que dá esse aspecto mais fantasmagórico, remete a uma certa ausência, né? E acho que ver assim, essas imagens depois desse tempo de pandemia, acho que transporta a gente para esse período e faz a gente repensar também essas dificuldades que a gente viveu nesse período, né? A mostra A Cidade se Perde nas Ausências fica aqui no 10º andar do anexo 4 da Câmara até o dia 24 de abril. Vale muito conferir. E eu te encontro no próximo Cultura na Câmara. O trabalhador seletista pode ser demitido com ou sem justa causa e, em cada caso, possui mais ou menos direitos na rescisão. Tem lei para isso. Na demissão sem justa causa, o empregado tem direito ao saldo do salário, multas sobre o FGTS e pode sacar o seguro-desemprego, entre outros direitos. No caso de demissão com justa causa, recebe apenas o saldo do salário e as férias vencidas, se houver. Confira mais nas redes sociais da TV Justiça. Estamos de volta pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara. Aliás, deixa eu falar com você, ouvinte, que está nos acompanhando pela 105.5 FM. Um ótimo dia. Daqui a pouco a gente vai trazer informações do trânsito nessa quase véspera de feriado. Você que está se deslocando para o último dia de trabalho, de repente está indo fazer compras. Como é que está a movimentação na cidade, hein? Nessa quarta-feira a gente vai trazer informações, imagens ao vivo das principais avenidas da capital amazonense. Eu aproveito para agradecer a sua companhia aqui na Rádio Câmara. Olha, a Câmara Municipal de Manaus aprovou um projeto de lei que pretende incluir nas escolas municipais a campanha Trote Não é Brincadeira. A intenção é conscientizar os alunos sobre os riscos de uma ligação falsa para o serviço de atendimento móvel de urgência. No corre-corre da emergência, cada segundo conta. Só no ano passado, o serviço recebeu mais de 210 mil ligações. Dessas, quase 9 mil foram chamadas falsas, um aumento de quase 5%. Diante disso, a Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Mitoso, com a proposta de instituir a campanha permanente Trote Não é Brincadeira nas escolas da rede municipal. Este projeto, ele foi protocolado, já vai fazer um ano, em maio de 2024. Nas minhas justificativas, que coloquei por conta dessa propositura, já em maio de 2024, ou seja, nos primeiros 4 meses do ano, o SAMU já tinha registrado mais de 5.200 trotes. Em 4 meses, 5.200 trotes. A média de mais de 44 por dia. De acordo com a Central de Regulação do SAMU, no ano anterior, 2023, foram recebidos mais de 28 mil trotes. E aí a gente está falando de uma média de 78 ligações falsas por dia, somente no SAMU. Eu não estou falando em defesa civil, guarda municipal, bombeiros, polícia civil, militar e outros órgãos públicos. Então, imaginem que numa média de 78 ligações falsas por dia, nós poderemos dizer que 78 pessoas deixaram de ser atendidas pelo SAMU. E pode até, inclusive, ter levado a um óbito essa pessoa que deixou de ser atendida pelo SAMU por uma ligação falsa.
O objetivo do projeto é claro: educar e conscientizar desde cedo. A campanha vai levar para dentro das salas de aula a discussão sobre as consequências de um trote, que muitas vezes é tratado ainda como brincadeira por crianças e adolescentes. Nós recebemos os primeiros ensinos, logicamente, na nossa família, com nossos pais. A escola é uma ferramenta de educar e de sinalizar para nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, o que é certo e o que é errado. Trote não é brincadeira. Trote, muitas das vezes, acaba levando até a uma catástrofe. E nós, quando sinalizamos para o prefeito um projeto de lei iniciado aqui com propositura minha, para que possa estimular, educar nas redes de ensino do município, nós estamos falando verdadeiramente em educar nossas crianças, no sentido de que elas entendam que trote não é brincadeira. O trote pode parecer inofensivo, mas é considerado um ato criminoso. Fazer qualquer ligação, acionar o poder administrativo, policial, seja através do SAMU, seja através da polícia, ou qualquer outro órgão que você possa fazer uma ligação para fazer uma denúncia, acionando esse poder administrativo, e isso sendo falso, como se diz o trote, né, popularmente o trote, isso é um crime. Quer dizer, as pessoas maiores de 18 anos, elas podem ser de fato responsabilizadas através de um processo administrativo ou até mesmo um processo judicial de menor potencial ofensivo, e os menores de 18 anos também podem responder através do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente tem, né? Quando você aciona um sistema desse, você tem ali a denunciação caluniosa, a comunicação de um falso crime que não existe, o próprio nome já está dizendo, e tudo isso tem a sua responsabilização no Código de Processo Penal. Com emergência não se brinca. Ligações falsas no serviço de atendimento móvel de urgência podem colocar vidas em risco. Essa ambulância indo para um local que não aconteceu nada, é apenas um trote, acabou, de repente, de deixar de atender uma pessoa que estava precisando, e aquela pessoa, de repente, veio a óbito por falta de um atendimento emergencial rápido, né? E aí a gente tem que tratar isso com muita propriedade e com muita seriedade, porque realmente trote não é legal. Trote não é brincadeira. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Trouxemos várias informações, ações dos parlamentares aqui da Casa Legislativa. E agora, a gente está aí se aproximando do feriadão da Páscoa. É claro que vamos trazer informações também para quem vai aproveitar esse feriadão ao lado da família, celebrando a Páscoa, né? Uma tradição religiosa para muita gente. Inclusive, nessa Semana Santa, existem vários feirões de pescado espalhados pela capital amazonense, e é exatamente sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com a Lidiane Castro. Bom dia para você, Lidiane. Bom dia, Pri. Bom dia para você também, que nos acompanha aí na sua casa e também nos ouve aí na Rádio Câmara. Muito obrigada pela sintonia e muito obrigada pela carona também. Nós estamos na Semana Santa, hoje é quarta-feira, e como tradição, daqui a alguns dias o peixe estará presente na mesa de muitas pessoas. Na do amazonense nem se fala, né, Priscila? E para você aí de casa, para você que nos assiste, nos ouve, ainda não comprou seu peixe, não se preocupe, fique tranquilo que de hoje, dia 16, até sexta-feira, dia 18 de abril, vai ter feirão do pescado aqui na capital. A venda do pescado vai acontecer em 3 pontos aqui da nossa cidade. Primeiro, na Arena Amadeu Teixeira, zona Centro-Sul, Centro de Convivência Padre Pedro Vinola, na zona norte, e também no Centro Cultural Povos da Amazônia, zona sul da capital. E opção é o que não vai faltar, Priscila. Vai ter tambaqui, matrinchã e também o pirarucu. E olha que boa notícia, que além do peixe, vai ser vendido também frutas, legumes e verduras. Então você que vai comprar o pescado já vai sair de lá com todos os ingredientes para fazer aquela caldeirada, ou vinagrete, ou um ensopadinho de pirarucu, né? Receita também não vai faltar. E para quem gosta de pimenta também, não esqueça de comprar. Olha, para quem não sabe tratar peixe, também tem que ficar despreocupado, porque vai ter um espaço
exclusivo para limpeza e para retirada de espinhas, né? Então você já vai unir o útil ao agradável, não vai deixar de levar o seu peixe, nem suas verduras, nem seus legumes, né? E lembrando, né, que hoje e amanhã o horário de funcionamento quarta e quinta-feira vai ser de 7 da manhã até às 7 da noite. Já na sexta-feira, que é feriado, o atendimento vai até 1 da tarde. Então você não tem desculpa para não comprar e não perder aí também o horário. Então, Priscila, eu volto com você, mas antes, me diz aí qual peixe você gosta. Lidiane, um tambaqui assado vai bem, viu? Acaba sendo uma opção irresistível, eu acho que para muito amazonense. E nessas feiras, o pescado costuma ser mais barato, então é ótimo para você aproveitar. Agora, deixa eu mostrar para você aí de casa como é que está o trânsito na capital. A gente vai mostrar a Avenida Max Teixeira, trânsito fluindo, né? Quase véspera de feriado. O pico mesmo maior foi no começo do dia. Essa imagem que você confere agora é da Avenida Max Teixeira, no sentido zona norte da capital. E também quem está descendo do bairro Cidade Nova até o centro da cidade. Trânsito fluindo, esperamos que continue assim até o fim do dia, né? Aliás, muita gente ainda trabalha hoje, então nos horários de pico, começo da manhã e sempre ali no fim de tarde, o trânsito costuma ficar um pouco mais congestionado. Você que está pela Rádio Câmara acompanhando a gente, ouvindo e ficando por dentro das informações aqui do Parlamento Municipal, deve estar passando por algum trânsito, alguma rua aqui na capital amazonense. Como é que está por aí o movimento, hein? Será que está igual a Max Teixeira? Está tranquilo também, fluindo? A gente volta daqui a pouquinho com mais informações, não só de trânsito, mas também do que você pode aproveitar nesse feriadão da Páscoa. Opções de passeios, atividades de lazer para você e a sua família. É o que eu te mostro daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. The proliferation of hate and lies in the digital space is causing grave global harm now. Você já ouviu muito falar do Grito do Ipiranga, que aconteceu em 1822, mas essa história começou bem antes e eu vou te contar agora. Em 1808, Napoleão, imperador da França, estava em guerra contra a Inglaterra. Por isso, proibiu os outros países de comprar e vender para os ingleses. Acontece que a Inglaterra era o maior parceiro comercial de Portugal. E aí, os portugueses ignoraram Napoleão. A França, então, decidiu invadir Portugal. O que a família real fez? Fugiu para o Brasil com governo, corte e tudo. Milhares de pessoas se mudaram para o Rio de Janeiro e região. Isso mudou tudo. Para poder governar, o regente de Portugal, Dom João VI, precisou modernizar o Brasil, criando coisas que antes não existiam aqui. Banco, faculdade, imprensa, jardim botânico. E o mais importante, abriu os portos brasileiros para comercializar com qualquer país. Com todas essas mudanças, na prática, o Brasil deixou de ser colônia e passou até a ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Napoleão foi definitivamente derrotado em 1815. Mas pensa que Dom João voltou para Portugal? Voltou nada. Ficou no Brasil até 1821, quando percebeu que corria o risco de ficar sem coroa. Mas deixou por aqui seu filho Pedro, e isso outra vez iria mudar a história.
A morte de um familiar é um momento sensível para todos e o trabalhador tem direito a alguns dias de afastamento sem desconto no salário. Tem lei para isso? Ela regulamenta a licença óbito, também conhecida como licença nojo. O funcionário pode faltar 2 dias no caso de falecimento de parentes de primeiro grau, como pai ou mãe, filhos ou dependentes, irmãos ou cônjuge. Confira mais nas redes sociais da TV Justiça. Câmara ao Vivo está de volta e com muita informação para você que está nos acompanhando. Olha, nessa semana tem o feriadão de Páscoa e é claro que no nosso quadro A Agenda Cultural a gente preparou várias opções de lazer e também opções religiosas para você aproveitar, celebrar a Páscoa naquele momento que a gente mais ama, né? Estar reunido em família. E claro, além dessas opções, essas atividades acabam ajudando a gente também a refletir um pouco sobre a importância de celebrar a Páscoa. Quem é que já está no clima de Páscoa? Porque eu trouxe uma agenda especial para você aproveitar com a sua família e curtir bastante. Então vem conferir! Até o dia 20 de abril, o Amazonas Shopping tem uma programação exclusivamente para a criançada. Tem oficinas criativas, contação de história e muitas brincadeiras. Se interessou? Basta entrar no app do Amazonas Shopping, conferir o regulamento e aproveitar. E o Sumama Park Shopping também tem programação de Páscoa. O evento acontece no segundo andar das 4 da tarde até às 8 da noite. E as atividades contam com esculturas, pinturas, caça aos ovos e até uma oficina de donuts e cupcake. E o melhor, a entrada é gratuita. Aproveita! A Igreja Presbiteriana de Manaus apresenta o tradicional musical Paixão pela Vida, uma tradição que já dura quase 50 anos. São 17 cenas da vida de Jesus com música ao vivo, coral, teatro, coreografias e interpretação em libras. As apresentações vão até o dia 20 de abril, sempre às 7 da noite, na sede Pedras Vivas, localizada na Avenida Pedro Teixeira. A entrada é gratuita. A Chama Church também irá apresentar a vida de Jesus a partir do dia 18 até 20 de abril. O espetáculo Ele Virá, une fé, história e arte com a participação de mais de 400 voluntários na encenação. Para garantir a sua vaga na plateia, basta se inscrever no site Even3 e levar 1 quilo de alimento no dia da apresentação. E aí, já decidiu como você vai viver essa Páscoa? Tem programação para todos os públicos. Escolha o que mais combina com você e aproveita! Feliz Páscoa! Bacana, né? Opções não faltam para você aproveitar com a sua família e também aproveitar esse momento de introspecção, né? A Páscoa é uma semana muito espiritual, religiosa e serve para a gente ali ficar alinhado, né, com a nossa religião, naquilo que a gente acredita. Agora, nessa semana também, gente, é celebrado o Dia dos Povos Indígenas, exatamente no dia 19 de abril, que cai num sábado. Por conta do recesso, né, aqui da Casa Legislativa, a gente vai antecipar esse assunto para você que está nos acompanhando. Você sabia que aqui na Câmara Municipal de Manaus existe uma comissão voltada para esse tema? Exatamente, é o que você vai conferir na reportagem de Michael Douglas. São mais de 300 etnias e cerca de 270 línguas indígenas ainda faladas em todo o país. A data, que substitui o antigo Dia do Índio, marca uma mudança importante no reconhecimento da identidade e da autonomia dos povos originários. Nos últimos anos, temas como a demarcação de terras, preservação ambiental, educação bilíngue e o acesso à saúde ganharam ainda mais destaque. De acordo com o último censo do IBGE, Manaus é a cidade mais populosa. São mais de 70 mil indígenas que vivem aqui na capital. A urbanização crescente traz também novas questões, especialmente para aqueles que vivem em áreas urbanas, onde a integração sem a perda de identidade cultural se torna um desafio diário. É diante desse contexto que a 13ª Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e Minorias atua aqui na Câmara Municipal de Manaus. Eu ainda pretendo fazer um encaminhamento de fazer uma discussão sobre a situação dos povos indígenas de Manaus,
né, através da Comissão de Direitos Humanos ou então o próprio plenário, para que a gente veja um pouco dessa realidade. Nós estamos conversando com entidades indígenas, principalmente o COPIME, que é a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e do entorno, que congrega principalmente as etnias da capital. E também tem a questão da educação indígena. Nós precisamos saber da CEMED qual é a ação voltada para as escolas indígenas, que parece que só tem umas 3 escolas, e 20 e poucos centros culturais, todos precisando de um apoio efetivo para ajudar a manter conhecimento, cultura e a língua dessa diversidade de povos indígenas que nós temos em Manaus. A comissão atua na articulação de políticas públicas, promovendo audiências, dialogando com lideranças e discutindo projetos que buscam dar visibilidade e garantir os direitos desses povos. A prioridade entre todas as necessidades é o espaço de moradia, é o lugar, porque o indígena está muito ligado à terra, né? Nós temos grandes extensões de terras indígenas estabelecidas a nível de governo federal e muitas terras estão sendo invadidas, né? Muitos indígenas estão saindo da sua terra porque o seu espaço está sendo invadido por madeireiros, pelos garimpeiros, pela exploração ilegal, né, da floresta, de animais e tudo mais, pelas doenças. Então, assim, a prioridade em Manaus seria os locais de moradia dos indígenas. Acho que essa é a luta principal. O Câmara ao Vivo termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e também pelas nossas redes sociais. Aproveite e nos siga, @Câmara Municipal Manaus. Lembrando, no fim do dia tem Câmara em Destaque com Lidiane Castro e a gente volta a se encontrar, é claro, 8h30 da manhã, só na volta ali do feriadão, na terça-feira, do dia 22 de abril. Obrigada pela companhia, tchau, até lá.